Vamos lá. Conferir aqui. Certinho, tá gravando. Parar gravação. Parar. Então foi. Na aula passada a gente está estudando geometria espacial e na aula passada a gente começou a falar de prismas, né? Mais especificamente, prismas são sólidos geométricos que têm duas bases paralelas e iguais, né? Eu brinco que são sólidos que têm o chão e o teto, exatamente igual, né? Como um quarto de uma casa, uma sala de aula, é um tipo de prisma, né? E aí, aula passada, a gente estava falando do cubo, né? É um tipo de prisma onde todas as arestas possuem a mesma medida. Então, a gente falou aula passada sobre o cubo. E aí eu vou voltar um pouquinho e vou fazer dois exercícios de cubo aqui, tá? Vou começar por esse aqui. Então, dando continuidade aí ao conteúdo de cubo. Acho que travou. Minimizar. A gente vai fazer. Agora foi. Vai começar fazendo esse exercício número 2. Sheila, se você quiser fazer alguma pergunta, é só abrir o microfone e falar, fica à vontade, tá? Então, Tá sim, boa noite. boa noite. Sabendo que a diagonal de um cubo mede 12 metros, determinar. Vamos desenhar o nosso cubo aqui, né? Ele vai estar mais ou menos aqui. E a diagonal, lembrando que a gente tem uma fórmula que dá a diagonal do cubo. A diagonal do cubo, ela vale L raiz de 3, né? O valor do lado do cubo vezes raiz de 3. Tá aí o nosso cubo. E a diagonal do cubo seria especificamente esse segmento em vermelho, tá? Então, sabendo que a diagonal de um cubo mede 12 metros, determinar. Então, a gente sabe isso aqui, ó. A diagonal do... peraí, deixa eu voltar pro lápis. Pronto. A diagonal do cubo é o valor do lado do cubo vezes raiz de 3. Essa é a fórmula que dá a diagonal do cubo. O exercício já deu que a diagonal do cubo mede 12 metros, né? Então, eu vou ter então que a diagonal vale 12. E aí fica L raiz de 3. E agora a gente pode encontrar o valor do lado do cubo, tá? É só isolar a variável. Esse raiz de 3 passa dividindo. Então, o lado do cubo vai medir 12 sobre raiz de 3, tá? E aí, essa aí seria a letra A, né? Que pediu aresta. Quando eu falo lado ou aresta, significa a mesma coisa, tá? Se vocês estiverem dentro de um quarto, onde encontram duas paredes, vai ter tipo uma divisão. Essa divisão a gente chama de, ou esse encontro entre duas paredes, a gente chama de aresta ou lado, tanto faz. A letra B pediu a área total. Então vamos lá. Tá aqui. A letra B pediu a área total. A área total, a gente sabe que o cubo ele é composto de 6 quadrados. As duas bases, né, o chão e o teto, mais as faces laterais que são 4. Então o cubo ele é composto de 6 quadrados, né? Então a área de um cubo vai ser 6 vezes o valor do lado ao quadrado. 6 vezes o valor do próprio lado do cubo ao quadrado, né? O cubo ele é composto de 6 quadrados. 6 desse aqui.
Então, a área de um quadrado é o lado vezes o outro lado, e eu vou multiplicar por 6, que são compostos de 6 quadrados. E o lado a gente acabou de achar, né? O lado vale 12 sobre raiz de 3. Então, no lugar do lado aqui, a gente pode substituir o 12 sobre raiz de 3. Então, eu vou ter que a área total é 6 vezes 12 sobre raiz de 3, tudo elevado ao quadrado. E aí a gente vai ter que a área total vai ser 6 vezes 12 ao quadrado é 144. E o raiz de 3 elevado ao quadrado dá 3, né? Lembrando que quando a gente eleva uma fração ao quadrado, eleva a parte de cima e a parte de baixo, tá? Então vai ficar 12 ao quadrado, 144, raiz de 3 ao quadrado dá 3. Aqui a gente pode simplificar, né? O 6 com 3. Se eu dividir o 6 por 3 dá 2. Então a área total vai ser 2 vezes 144. Daí a gente chega que a área total vai ser igual a 288. Vamos ver a unidade é metros, né? Então, metros quadrados. A unidade de medida que eles estão usando não é metro, então para a área é metros quadrados. E a letra C vai pedir o volume, tá? Volume em qualquer tipo de prisma é o valor da área da base vezes a altura. Então, volume é o valor da área da base vezes a altura. Em um cubo, a área da base é um quadrado. E a área do quadrado, né, vai ser um lado vezes o outro. Então, a área da base, L ao quadrado. E a altura do cubo também tem a mesma medida do lado da base. O cubo ele é composto de 12 arestas com as mesmas medidas, tá? Então, todos os lados do cubo têm a mesma medida. Então, vai ficar L ao quadrado vezes L. A área da base é o L ao quadrado e a altura vale L. Substituindo aí, então a gente vai ter que o volume, o lado a gente achou que vale 12 sobre raiz de 3. Então, o volume vai ser 12 sobre raiz de 3, tudo elevado ao quadrado, isso é a área da base, vezes a altura, que é 12 sobre raiz de 3, tá? E aí aqui, ó, 12 ao quadrado, 144. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. Isso aqui de novo vezes 12 sobre raiz de 3, tá? Fazendo as continhas aí, nós podemos simplificar, tá? Eu vou dividir o 12 por 3. Peraí. 12 dividido por 3 aí dá 4, ó, tá aqui, ó. Vou dividir o 12 por 3, então o volume vai dar 144. 12 dividido por 3 dá 4. Tudo sobre raiz de 3, tá? E aí a gente vai fazer a continha aí, ó. 144, né? Vezes 4. 144 vezes 4 vai dar 576. A ponta do lápis eu sempre perco. Então vai dar 576 sobre raiz de 3. Essa aqui já é a resposta do volume, mas se quiser simplificar, a gente pode racionalizar, tá? Para tirar a raiz da parte de baixo. Geralmente os exercícios, quando são fechados, as respostas vão sempre o mais simplificada possível para todo mundo chegar na mesma resposta. Então, racionalizar é tirar a raiz da parte de baixo. Então, vou multiplicar por raiz de 3 embaixo e em cima, tá? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado. E raiz de 3 ao quadrado dá 3. E vejam bem, eu estou multiplicando por raiz de 3 sobre raiz de 3. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá 1. Então, eu estou multiplicando essa fração por 1. Eu não vou alterar ela em nada, tá? E aí, resolvendo aí, vai dar
576 vezes raiz de 3, tudo dividido por 3. 576 será que divide por 3? 5 somado com 7 dão 12, somado com 6 dão 18. Se 18 divide por 3, 576 também, tá? Então a gente vai pegar 576 e vai dividir por 3, dá 192. Então o volume aqui pra gente, o volume vai dar 192 raiz de 3. E a unidade de medida, faltou espaço aqui, vai ser metros cúbicos. Então esse aí foi o segundo exemplo resolvido, letra A, B e C. Se tiver alguma dúvida, pode me interromper, tá? Fica à vontade. Vamos fazer esse terceiro exercício, é um exercício legal esse aí também. O exercício da FUVEST é um exercício mais antigo, mas é um exercício bacana porque estimula um pouco o raciocínio em cima da questão, tá? E a aula depois, o vídeo vai ficar no canal do YouTube, para quem quiser ver devagar, ou às vezes copiar, aí vai estar tudo disponível lá, tá? Então vamos lá, é o nosso terceiro exercício de cubo, é o segundo que eu estou fazendo hoje. 2 blocos de alumínio em forma de cubo, com arestas medindo 10 e 6 centímetros, são levados à fusão, tá? Vamos desenhar aqui. Eu gosto sempre de ilustrar a situação, principalmente para os alunos, né, lá no ensino médio. Isso aqui vai dar. Vou desenhar 2 cubos e vou dar o print de um para fazer o outro, tá? As dimensões não vão ficar tão certinhas não, mas é só para ter uma ideia da situação, né? O enunciado de todos os exercícios, geralmente a gente utiliza as informações na ordem que elas vêm, tá? Então a gente já pode ir pegando as informações e tratando elas, né? Colocando elas aqui na parte de baixo já para ir resolver. Então são 2 blocos, são 2 cubos, um de aresta 10 e outro de aresta 6, tá? Então, 2 blocos de alumínio em forma de cubo, com arestas medindo 10 e 6 centímetros. São levados à fusão. Então, vamos fazer os nossos cubos aqui. Esse aí é o primeiro. E aqui eu vou só copiar a imagem e vou colar ela aqui de volta. Nossa, esse ficou bem grande, hein? Até bom. Opa. Então eu vou ter um cubo aqui maior, que é o de aresta 10, né? Vamos falar que esse aqui é o de aresta que vale 10. Então a gente vai ter a altura medindo 10, o comprimento medindo 10 e a largura medindo 10. E o outro de aresta 6, né? Comprimento mede 6, largura mede 6 e a altura também mede 6. Esses 2 cubos são levados à fusão, vai derreter, são cubos de alumínio. E o alumínio líquido é moldado como um paralelepípedo retângulo, tá? Então a gente vai, o exercício está falando o seguinte, a gente vai fundir esses 2 cubos, vai juntar o material deles e vai obter como resultado um paralelepípedo retângulo, tá?
que é como se fosse uma sala de aula mesmo. É um exemplo de paralelepípedo reto retângulo. Vai ser algo mais ou menos dessa forma aqui. Então vai derreter os dois cubos e obter, com o material dos dois, um paralelepípedo reto retângulo. E aí ele vai dar algumas informações desse paralelepípedo e vai pedir uma informação, tá? Essa vai ser a ideia. Onde paralelepípedo reto retângulo, onde as arestas medem 8, 8 e x, tá? Então vai ter esse aqui, ó. As arestas medem 8, 8 e x. Tanto faz se o 8 vai estar na largura, no comprimento e na largura, ou na altura e na largura. Como para ficar proporcional ao meu desenho, vamos colocar que vale 8 a altura e 8 a largura e vale x o comprimento. Tá? Aí o exercício pede o valor de x. Como assim o valor de x? A ideia desse exercício é o seguinte: se esses dois cubos foram fundidos para formar um paralelepípedo, o volume do cubo menor mais o volume do cubo maior tem que ser igual ao volume do paralelepípedo que foi feito utilizando o material desses dois cubos. Essa é a ideia, né? Volume do cubo menor mais o volume do cubo maior tem que dar o mesmo volume do paralelepípedo reto retângulo que os dois cubos originaram, tá? Então a gente vai pôr aqui uma expressãozinha aqui para representar isso, tá? Volume do cubo grande mais volume do cubo pequeno vai ser igual ao volume do paralelepípedo reto retângulo. Só que resolvendo essa expressão, o volume do cubo grande é área da base 10 vezes 10, vezes a altura, que é 10, né? Então, o volume do cubo grande, volume de cubo, é o valor do lado elevado ao cubo, 10 ao cubo. Mais volume do cubo pequeno é área da base 6 vezes 6, vezes a altura, que é 6, vezes 6 ao cubo, é igual ao volume do paralelepípedo, tá? Volume do paralelepípedo é a área da base vezes a altura. Área da base, 8 vezes x, vezes a altura, que também vale 8, né? Então, o volume aqui vai ser área da base vezes a altura. Resolvendo, 10 ao cubo vai dar 1000, né? 10 vezes 10 é 100, vezes 10 de novo, 1000. E 6 ao cubo, 6 vezes 6 é 36, e 36 vezes 6 dá 216, tá? E aqui a gente vai ter 8 vezes 8 dá 64, 64x, tá? Então, resolvendo aí, 1000 mais 216 vão dar 1216, né? 1216. E o 64 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, o valor da aresta aí do comprimento, que é o x, ele vai ser aí exatamente 1216 dividido por 64, que vai dar então igual a 19, tá? 19. Vamos escrever aí então o valor do x, que é o comprimento, aí para nós vai dar 19. Deixa eu ver qual que era a unidade de medida. Centímetros, né? Então, aqui vai ser centímetros. Então, a gente tem que o x vale 19 centímetros e foi o que o exercício pediu. Ok? Aí eu passei alguns exercícios dessa sessão para vocês fazerem, né? Eu não sei se os exercícios dessa sessão ficou para o módulo 1, que encerrou ontem, ou se já foi para o módulo 2. Mas eu acho que deve ter ficado para o módulo 1, tá? E aí a gente vai encerrar aqui a parte de prismas e vai para pirâmides.
Então a gente acabou de ver o módulo de prismas, que é um tipo de sólido geométrico, onde tem duas bases paralelas iguais. E aí agora a gente vai para pirâmides. Lembrando que na geometria espacial a gente vai ver os seguintes tipos de sólidos geométricos. Prismas, que são os que estão mais presentes no nosso dia a dia. Pirâmides, prismas, pirâmides. Depois cilindro, cone e esfera. Nós vamos ver 5 tipos de sólidos geométricos, tá? A gente acabou de ver o primeiro, que são os prismas, que são os que mais aparecem, né? Acho que se tem algum mais importante, é o prisma. Vamos lá para pirâmides, né? Eu vou passar o conteúdo aqui pelo livro e aí depois os exercícios eu faço lá na lousa digital, tá? Isso vai dar para vir até aqui. Beleza. Vai dar certo. Então vamos voltar aqui para o início. Bom, a pirâmide ela vai ter uma base só e um vértice, tá? Tá aqui, ó. Elementos que compõem a pirâmide. Primeiro, a definição da pirâmide é composta por um vértice, uma base e as arestas laterais. Então aqui de elementos, vamos achar aqui, comentar, lápis. Aproveitar para tirar esse azul aqui, vamos pôr vermelho. Pronto. Então a pirâmide ela vai ter de elementos o vértice, que está aqui em cima, as arestas laterais e a base, tá? Então, elementos que compõem a pirâmide. Travou. Vértice, a base. A base vai ser um polígono, tá? A base aqui pra gente, que é essa figura aqui, nesse caso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. É um pentágono. Mas geralmente os elementos que vão constituir a base da pirâmide vai ser ou um quadrado, ou um triângulo, tá? Um triângulo que geralmente vai ser equilátero, ou um hexágono, tá? Os tipos de base que vão aparecer para pirâmide mais frequentes são essas aí, ó. Pirâmide de base quadrangular, pirâmide triangular ou pirâmide hexagonal. Então, quando falar quadrangular, triangular ou hexagonal, está referindo à forma da base, tá? E para fazer uma pirâmide é só desenhar a base. Vamos lá. Para fazer uma pirâmide, para fazer o desenho da pirâmide, é só desenhar a figura da base. Por exemplo, uma pirâmide quadrangular regular. Eu vou fazer a base, como falou quadrangular, vai ser um quadrado, tá? E aí a gente faz a base e marca um ponto cá em cima, tá? Que vai ser o vértice. Fez a base e marcou o vértice, aí é só descer as arestas que ligam o vértice à base. E aí a gente vai ter a pirâmide, tá? Então se for descer nas arestas, a gente vai conseguir formar a pirâmide, tá? Então toda vez que for desenhar a pirâmide, faz a figura da base, o polígono da base, marca um vértice lá em cima e aí depois é só descer as arestas ligando o vértice à base, tá? E aí tá a nossa pirâmide, né? É assim que faz o desenho da pirâmide. Então, ela vai ser composta de um vértice, que é esse ponto cá em cima, da base, que para nós geralmente vai parecer quadrado, triângulo ou hexágono, e das arestas da base. Arestas da base aqui, né, de A até B, de B até C e assim por diante. E as arestas laterais são essas arestas que unem aqui o vértice à base, tá? Eu vou fazer um resuminho aqui bem importante para vocês, tá? Como eu disse, a gente vai ter aí, ó, as bases podendo ser um quadrado, podendo ser um triângulo
ou podendo ser também um hexágono, né? Não vai ficar muito bom o hexágono não, mas só para a gente poder deixar aqui registrado, porque a gente vai precisar de saber trabalhar com a fórmula da área dessas figuras, tá? Então vamos considerar aqui, ó, um quadrado de lado L. Então a área desse quadrado aqui vai ser L ao quadrado. Vamos falar que a base é um triângulo equilátero. Toda vez que falar que é uma pirâmide regular, a figura da base ela é equilátera. Como assim? Se falou que é uma pirâmide triangular regular, então eu vou ter a base sendo um triângulo com todos os lados de mesma medida, tá? Então aqui, se for um triângulo equilátero, onde todos os lados têm a mesma medida, a área desse triângulo aqui vai ser o valor do lado desse triângulo ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? Já se a base for um hexágono, né, falou uma pirâmide hexagonal regular, então vai ser como fala a palavra regular, todos os lados do hexágono da base vão ter a mesma medida. E aí, a área do hexágono, veja bem, o hexágono ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros, tá? O desenho ficou muito bom, não, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se o hexágono pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros, se ele for regular, eu vou pegar a fórmula da área de um triângulo equilátero, que a gente acabou de ver aqui, e vou multiplicar por 6. Então, a área da base for um hexágono é 6, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como assim? Vamos falar que é uma pirâmide hexagonal regular, onde a aresta da base mede 2. Então, a área do hexágono aqui, se o lado da base mede 2, vai ser 6 vezes 2 ao quadrado, vezes raiz de 3, dividido por 4. Tá? Vamos deixar aqui, porque a gente vai precisar bastante disso daqui para a pirâmide, né? E lembrando também que em um triângulo qualquer, né? A área de um triângulo qualquer é base vezes altura sobre 2. Só que aí geralmente a gente tem que achar essa altura do triângulo. Né? E aí também tem aqui, ó, a altura. A altura vai ser um segmento que liga o vértice à base fazendo 90 graus, né? O último elemento aqui de pirâmide é a altura. Segmento que une o vértice à base fazendo 90 graus. Aqui acho que vai ficar melhor fazer essa altura no meu desenho mesmo, tá? A altura, ela estaria aqui, tá? Esse segmento de vermelho. Então, ela ia chegar aqui no centro da base, se for uma pirâmide regular, a altura, o pé da altura, que é esse ponto aqui embaixo, chega no ponto central da base, se for uma pirâmide regular. Então, esse segmento de vermelho aqui para a gente é a altura. Tá? Segmento que une o vértice à base, fazendo 90 graus. Então, por hora, o que a gente está fazendo? Eu estou apresentando os elementos que constituem a pirâmide para vocês, né? A gente tem o vértice, tem a base, que para a gente geralmente vai ser quadrado, triângulo ou hexágono, tem as arestas laterais e as arestas da base. A classificação de uma pirâmide, ela vai poder... A pirâmide, a gente vai ter dois tipos de pirâmide. Ou uma pirâmide oblíqua, que é essa primeira aqui, né, quando ela fica inclinada, ou uma pirâmide reta, né, quando ela não vai ficar inclinada, tá? Vamos ler aqui algumas classificações.
pirâmide triangular regular. Quando tem essa palavra aqui, regular, é muito importante. Significa duas coisas. A base, se é regular, significa que a base é equilátera. Todos os lados da base têm a mesma medida. E quando é regular também, o pé da altura é o ponto central do polígono da base. Aí se eu falar aqui, ó, pirâmide quadrangular regular. Se ela é regular, então a figura da base tem todos os lados com a mesma medida. Quando eu falo quadrangular, é porque a base tem 4 lados. Espera aí, se a base tem 4 lados, beleza. E todos os lados são iguais, então a base vai ser o quê? Um quadrado. E por ela ser regular, então significa que todos os lados da base têm a mesma medida e, além disso, o pé da altura aqui, ó, chega no ponto central da base, né? Então vamos... Essa parte aqui eu vou fazer na nossa lousa digital mesmo. Veja bem, quando eu falo em cálculo de área total, eu estou falando em calcular a área da base mais a área lateral, tá? Vamos aproveitar aqui a nossa pirâmide aqui. Então, eu estou falando de área total. Área total de uma pirâmide, né? Então, a área total aqui, vamos chamar de AT, nós vamos ter a área da base, que é uma só. Qual que é a fórmula da área da base? Depende. Eu não sei se é um quadrado, se é um triângulo, se é um hexágono. Por isso que eu já pus aqui, ó, no resuminho. Se for um quadrado, se for um triângulo equilátero ou se for um hexágono regular ou equilátero também, tá? Então a área da base vai depender de qual que é a base da sua pirâmide. Mas é a área lateral. Então a área total vai ser a área da base mais a área lateral. Aí você fala assim, Mauro, mas e a área lateral? Vocês vão observar que a pirâmide é composta só de triângulos, tá? A pirâmide ela é composta só de triângulos na face lateral, tá? Então a gente vai ver, por exemplo, como essa base aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4 lados, então a gente vai ter na lateral 4 triângulos, tá? Então a área total era da base, mas era lateral. Aí se vocês falarem assim, vamos voltar aqui para a apostila, para o livro, né? Apostila. Se falar, vamos ver, tem uma pirâmide hexagonal aqui. Não vai ter, né? Vamos voltar para cá. Vamos achar aqui uma pirâmide hexagonal para a gente ver o que eu quero falar. Pirâmide hexagonal regular, né? Se no livro não tem, na internet tem, certeza. Aqui, tá ótimo. Pirâmide hexagonal regular. A área da base vai ser a área do hexágono, que a gente tem aqui essa fórmula aqui, ó, né? Então, se o lado vale 3, é só pôr 3 aqui. Se o lado da base ou a aresta da base medem 3. E a propósito, se eu falar lado ou aresta, é a mesma coisa, tá? E se eu for calcular a área lateral, eu vou ter aqui, ó, vários triângulos compondo a face lateral. Na verdade, se a figura da base tem 6 lados, então eu vou ter 6 triângulos na face lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Maurício, se a figura da base tiver 3 lados, então na face lateral a gente tem 3 triângulos na face lateral e assim por diante. Então, se eu quiser calcular a área lateral, tá? Eu vou precisar calcular a área de um desses triângulos e multiplicar por 6, tá? Lembrando que a área de triângulo, o triângulo da face lateral, ele não vai ser equilátero. Então, é base vezes altura sobre 2. Aí eu vou aprofundar mais um pouquinho para destrinchar isso mais um pouco, tá? Vamos colocar aqui de azul.
eu vou ter esse segmento que vem daqui até aqui, tá? Esse segmento de azul aí, a gente vai chamar ele de M'. Segmento que une o centro da base a um dos lados, a gente chama ele de M'. Ele é o apótema da base, tá? Vamos escrever isso aqui. Estou definindo os elementos, tá? Que constituem a pirâmide. O M', ele é o apótema da base, tá? É o segmento que une o centro da base até um dos lados. E eu vou ter também esse segmento que une o vértice, opa, devagar, que une o vértice a esse M' cá embaixo, tá? Esse segmento aqui, a letra que vai designar ele é o M. Cadê? Perdi a ponta. Tá aqui. Achei. Esse segmento verde aqui é o M, ele é o apótema da pirâmide. O M, ele vai ser a altura do triângulo da face lateral, tá? Mas, como a pirâmide tem altura, vai ficar esquisito ter duas alturas, né? Então, quando falar altura, é só a altura da pirâmide. E quando for para se referir à altura do triângulo da face lateral, a gente vai falar apótema. E a letra que vai representar é o M, tá? Tá aqui. Eu perco onde está essa pontinha toda santa vez. O M a gente vai chamar só de apótema. E ele é a altura do triângulo da face lateral. Da face lateral, ok? Então aqui, ó, a gente tem um triângulo na face lateral. Vou tirar ele aqui, ó. Esse é o triângulo da face lateral e o M vai ser bem a altura desse triângulo da face lateral, tá? É como se eu estivesse tirando esse triângulo aqui, ó, colocando aqui para vocês verem, tá? De novo, achei. Então, esse aqui é o M. Tô colocando ele de forma frontal para ficar mais fácil vocês verem. Que vai ser justamente a altura. Mas, Mauro, para que você está definindo isso daí? Porque se eu quiser calcular a área da face lateral, eu vou ter que calcular a área de um desses triângulos e multiplicar pela quantidade que tem. E a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Só que aqui para a gente, a base vai ser o lado da base. Nosso triângulo aqui, ó. Essa parte de baixo, que é a base, vai ser o lado da figura da base. Então, é só L. E a altura, para a gente, vai ser o M, tá? Então, é L vezes M sobre 2. Então, se falar que é uma pirâmide onde a aresta da base mede 2, então quer dizer que aqui no lugar do B vai ser 2. Eu chamei de L. E a altura do triângulo da face lateral a gente vai ter que achar, tá? Aí, vejam bem. Tá vendo esse segmento de azul aqui, que é o apótema da base? A gente vai ter aqui um triângulo equilátero, onde tem a altura, o apótema da base e o M, tá? A gente tem que saber encontrar esse M' para resolver esse triângulo aqui, tá? Ó, o triângulo onde mede H, M' e M é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, sempre que aparece, a gente acaba tendo que aplicar o teorema de Pitágoras. E a maioria dos exercícios, eles vão fazer o seguinte. Eles vão te dar ou o H, ou o M,
e pedir para vocês acharem o resto para resolver o exercício. Só que o que acontece? O M' eles não vão dar, mas tem como encontrar, tá? Vamos pôr esse triângulo aqui embaixo. Eu vou tirar esse triângulo que está no meio da pirâmide e vou colocar ele aqui embaixo, tá? Vamos lá. Lá eu tinha colocado a altura de vermelho, né? O M' que está na base de azul e o M desse verde neon aqui, né? Então é exatamente esse triângulo retângulo. A altura, o apótema da pirâmide, que é a altura da face lateral, e o apótema da base. É um triângulo retângulo onde, se a gente aplicar o teorema de Pitágoras, eu vou ter que apótema da pirâmide ao quadrado, que é a altura do triângulo da face lateral, é igual à altura da pirâmide ao quadrado, mais o apótema da base ao quadrado. Essa expressão bem aqui vai ajudar a resolver praticamente todos os exercícios de pirâmide que tiverem algum grau de dificuldade. O exercício, geralmente, ele te dá duas dessas informações ou você acha a terceira, ou os que quiserem complicar um pouquinho mais, eles vão dar só uma informação. E a que eles não vão dar com certeza é o M', porque o M' tem como eu achar ele dependendo do lado da base. Vamos voltar para essas figuras aqui do início, tá? Por exemplo, o M' é a distância do centro da base até um dos lados, tá? Então o M' vai ser a distância do centro até um dos lados. Só que se esse quadrado aqui for de lado 4, por exemplo, vamos supor que esse quadrado tenha lado 4. Se a distância do centro até um dos lados é a metade. Então, esse aqui vai medir 2. Então, o M' vai ser o valor do lado da base dividido por 2. Ah, então se a base for um quadrado de lado 6, o M' vale 3. Tá? Agora, já no triângulo equilátero, o M' vai ser a distância desse ponto central até um dos lados. Essa distância aqui, ela é 1/3 da altura do triângulo equilátero, tá? Então, o M' aqui, se a base for um triângulo equilátero, então o que eu estou fazendo? Eu vou deixar tudo pronto para vocês, como calcular o M' dependendo de qual for a base. Deu o valor do lado da base, é só substituir na fórmula que vocês vão achar o M', que é a distância do centro da base até um dos lados. Então, aqui em triângulo equilátero, o M' é a distância desse ponto até um dos lados, só que isso aqui é 1/3 da altura do triângulo equilátero. Só que a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Só que aí se eu ainda vou dividir por 3, que é 1/3, então o M' aqui vai ser L raiz de 3 sobre 6, tá? Por exemplo, seja uma pirâmide triangular regular onde a aresta da base mede 12. Então, o M' vai ser 12 vezes raiz de 3 sobre 6. E aí você já achou o M', tá? Toda vez que for resolver exercício de pirâmide, a gente tem que fazer o seguinte, tá? A gente tem que ter essas três variáveis, M, H e M'. Se não tiver, tem que achar que não tem, tá? Então, antes de preocupar em fazer os cálculos de exercício de pirâmide, achem as três variáveis, ok? E aí depois façam o exercício. E aí falta como encontrar o M' aqui, tá? No hexágono. O M' no hexágono vai ser a distância do centro até um dos lados. Só que essa distância do centro até um dos lados fica sendo, essa parte de azul aqui que eu acabei de fazer, fica sendo exatamente a altura de um triângulo equilátero. Então, o M' aqui vai ser
o valor do lado, raiz de 3 sobre 2, tá? Então, em pirâmide, a gente vai precisar saber trabalhar com essas três bases: quadrado, triângulo equilátero e hexágono, tá? A área de cada um eu coloquei aqui de cor preta, tá? E como encontrar o M', que é a distância sempre do centro da base até um dos lados, eu coloquei de cor azul. Aqui no caso, se for uma pirâmide hexagonal regular, onde o lado da base mede 8, então a apótema da base, que é esse pedacinho, vai ser 8 raiz de 3 sobre 2, tá? Então esse resumo aqui, ele vai ajudar bastante em resolver tudo de pirâmide, mais essa fórmula aqui que veio do Teorema de Pitágoras, tá? E lembrando que vocês têm que ter as variáveis M, H e M' para resolver os exercícios de pirâmide. E aí a gente tem que, ó, a área total de uma pirâmide sempre vai ser área da base mais área lateral, ok? Sempre. Área da base mais área lateral. O volume, aí agora a gente tem que voltar para volume de pirâmide. Aqui, certo. O volume, o exercício já deu aí que o volume de pirâmide é área da base vezes altura dividido por 3. Eu vou só dar uma breve justificativa porque esse dividido por 3 aí, tá? A gente vai lembrar, a gente mostrou lá em prisma que volume de prisma é a área da base vezes a altura. Então eu vou começar fazendo um prisma aqui pra gente. Hoje está bem corrido, hein? Pirâmide é muito detalhe, né? Muita informação, então tem que ir com cuidado mesmo. Então, estou fazendo aqui um prisma, né? E o volume desse prisma em azul aqui é o valor da área da base vezes a altura. E agora eu vou colocar uma pirâmide dentro desse prisma, tá? Vou marcar um ponto aqui que vai ser o vértice bem no centro dessa base. E agora eu vou descer as arestas. As arestas, tá? Não vai ficar muito certinho não, mas é só para ter uma ideia. Ficou meio torto lá em cima. Aí agora já deu demais, né? E aí a gente vai perceber que esse prisma ele ficou dividido em três partes depois que eu coloquei a pirâmide dele. A parte à esquerda, que eu vou chamar de 1, a própria pirâmide, que eu vou chamar de 2, e a parte à direita, que eu vou chamar de 3. O volume de tudo, do prisma todo, é a área da base vezes a altura. E o volume da parte 1 vai ser o mesmo volume da parte 2, que é o mesmo volume da parte 3. As três partes têm a mesma altura. Então, se eu quero só o volume da parte 2, ele vai ser 1 das três partes. Então, o volume da pirâmide para a gente vai ser o quê? A área da base vezes a altura, que dá o volume de tudo, do prisma, só que eu vou dividir por 3. Então, o volume de pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. Ok? Isso. 43, 44, 45. Eu vou tentar fazer aqui pelo menos o primeiro exercício aqui, tá? Vamos lá.
gente. Corre que dá. Ou não, né? Então vamos lá. Um tetraedro regular tem todas as arestas medindo igual a L. Se falou regular, a gente já sabe que todos os lados da base têm a mesma medida. Tetraedro é uma pirâmide especial que ela é composta de 4 triângulos equiláteros e os 4 todos são iguais, tá? Aí ele falou que tem todas as arestas L medindo igual a 6. Então no tetraedro regular todas as arestas têm a mesma medida, tá? Tudo mede 6. A definição de tetraedro regular é que é uma pirâmide triangular, onde todos os triângulos dessa pirâmide são equiláteros e iguais. Tá? Medido, letra A, falou que a aresta mede 6 e me deu mais essa informação aqui, ó, que a altura, toda vez que fala de altura, é a altura da pirâmide, é o valor do lado, raiz de 6 sobre 2, raiz de 6 sobre 3. Isso aqui foi dado no enunciado. Um tetraedro regular tem todas as arestas medindo L igual a 6 centímetros. E a altura dele, dessa pirâmide, é L raiz de 6 sobre 3. Ah, eu escrevi errado. Então a sua altura é L raiz de 6 sobre 3. Então ele está falando que a altura dessa pirâmide é o valor do lado dela vezes raiz de 6 sobre 3. Foi dado. Só que o lado a gente já tem, é 6, né? Então se eu substituir aqui, vai ficar a altura é igual o lado que foi dado, que é 6, ou aresta, vezes raiz de 6 sobre 3. Então a gente vai ter que a altura dessa pirâmide vai ser 2 raiz, 6 dividido por 3, 6 dividido por 3 dá 2, 2 raiz de 6. Tá? Letra A. A letra A aí vai pedir o apótema da base. O apótema da base, que é o M', vai ser... Como é um triângulo equilátero na base, então o apótema da base é o valor do lado raiz de 3 sobre 6. É isso, né? L raiz de 3 sobre 2. Só que vai dividir por 3 de novo, sobre 6. E aí a gente vai ter que o apótema da base, o lado foi dado é 6. Então o apótema da base é 6. Raiz de 3 sobre 6. Então, o apótema da base vai dar só raiz de 3. Aquelas fórmulas que eu coloquei de apótema, tá, gente? Eu pus do quadrado, do triângulo e do hexágono. Então, só peguei. Se for um triângulo equilátero, é só substituir o lado do triângulo aqui, que vai dar o apótema da base. Letra B. A letra B pediu o apótema da pirâmide. Aí a gente vai usar aquela fórmula. Apótema da pirâmide ao quadrado é igual ao valor da altura ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado, tá? Que aí eu posso usar aquela fórmula que é mais fácil. Então, o apótema da pirâmide ao quadrado é igual a altura ao quadrado, 2 raiz de 6 ao quadrado. 2 raiz de 6 ao quadrado vai dar 4 vezes 6. Então, vai dar 24. E o apótema da base deu raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. Então, eu vou ter que o apótema da pirâmide vai ser raiz de 27. O 27 eu posso escrever como 3 vezes 9. O 3 tem raiz, ó, o 9 tem raiz de 9 é 3. E raiz de 3 não vai dar exata, a gente deixa isso. Então, o apótema da pirâmide é 3 raiz de 3, tá?
Letra B, área da base, e letra D, área total. Gente, aqui a letra C eu nem vou fazer, vou direto para a letra... Tá, vou fazer a letra C. A letra C, a base é um triângulo equilátero de lado 6. Tá? Então a área do triângulo equilátero é o valor do lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? Então lado ao quadrado vai dar 36, raiz de 3 sobre 4. Tá? 36 dividido por 4 dá 9. Então a área da base aí vai dar 9 raiz de 3. Lembrando que a base é um triângulo equilátero de lado 6. Tá? Só que a definição de tetraedro é uma figura, uma pirâmide composta de 4 triângulos equiláteros iguais. Então eu tenho 4 desses triângulos aqui. Então a área total, nesse caso, é a área da base mais a área lateral. Só que vão ser 4 triângulos, só isso. Então vai ser 4 vezes o resultado que a gente acabou de achar. 4 vezes 9 raiz de 3. Então isso aqui vai dar pra gente 36 raiz de 3, a área total. Deixa eu ver a unidade de medida aqui, é centímetros, né? Então aqui vai ser centímetros quadrados, aqui vai ser em centímetros e aqui vai ser em centímetros. E a letra E pede o volume, tá? Letra E pede o volume. Volume de pirâmide é a área da base vezes a altura, tudo dividido por 3. A área da base a gente já encontrou aqui, ó, na letra C, é 9 raiz de 3. Vezes a altura a gente achou que aqui em cima, ó, é 2 raiz de 6. 2 raiz de 6. Tudo dividido por 3, tá? Fazendo aqui, ó, 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 2 dá 6, tá? Raiz de 3 vezes raiz de 6 vai dar raiz de 18. Se quiser simplificar, 18 é 2 vezes 9. 9 tem raiz de 9 é 3. O 3 sai para fora multiplicando. 6 vezes 3 dá 18. Então dá 18 raiz de 2, né? Eu tirei a raiz do 9 e o 2 não tem raiz exata. 18 raiz de 2. Aí aqui vai dar centímetros cúbicos. Ok? E aí a gente fez esse primeiro exercício aí, né? Chegou aí a resposta, a mesma nossa, né? Graças a Deus. E a gente para aqui. Fica marcado para nós. Então é isso, pessoal. Deu o nosso horário, né? Hoje foi bem corrido, bastante informação. Sugiro que depois vocês vejam a aula que eu vou postar lá no canal do YouTube com calma, ok? Boa noite e até a próxima. Obrigado pela participação.